Internacional e Bahia protagonizaram uma verdadeira final no Beira-Rio. Você vai acompanhar agora todos os detalhes dessa partida, por que o Internacional venceu, o que faltou para o Bahia. Vem com a gente nesse vídeo detalhado. Um jogaço, uma verdadeira final que a gente pôde acompanhar no Beira-Rio. Internacional 2, Bahia 1. Quem traz todos os detalhes desse grande jogo que colocou o Colorado na próxima fase e o Bahia na Sul-Americana é Vincenzo Dalicani. Vamos detalhar bastante esse jogo aí, Vincenzo? Vamos nessa, porque tem muito detalhe importante, tem muita coisa e assim, o Internacional muito bem montado defensivamente para prevenir a saída do Bahia. O Bahia muito com a bola, mas com pouca alternativa para quebrar essa pressão do Internacional. Como saíram os gols, como foram os destaques, o que falaram os treinadores depois, porque tem gancho disso também, a gente fala tudo agora, cara. Então vai ser bem interessante, convido você a vir com a gente nessa análise, mais uma vez, de um jogo de Copa Libertadores. Antes de começar a análise, convidar o pessoal a se inscrever no canal, deixar o like, hypar esse vídeo. Verdade. Porque 95% das pessoas que acompanham nosso conteúdo não são inscritas. Então, por favor, dá essa moral pra gente, fortalece o nosso canal. Estamos chegando em 20 mil inscritos, tá? E com o seu apoio, a gente vai chegar lá com certeza. Bora detalhar esse jogo? Vamos nessa. A primeira coisa que a gente tem que falar, esse é o segundo lance da partida, tá? Este é o segundo lance do jogo logo depois da saída de bola. O Bahia sai, o Inter pressiona, o Bahia ganha o lateral, esse é o lance na sequência. O que dá pra gente notar aqui, né? O Bahia constrói com 3 jogadores, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba nesse jogo. Estrutura que a gente já trouxe no outro vídeo do Bahia aqui no canal contra o Nacional, né? Exatamente. Inclusive, a gente teve um retorno bem grande do público. De fato, a estrutura se mantém. Se mantém. E aí o Internacional, com o Alan, nesse momento, com o Alan Patrick, com o Borré e com o Wesley, com 3 jogadores marcando para 3 jogadores construindo. Isso não é normal. Isso não é normal. Normalmente, os times marcam com o 9 fazendo esse pêndulo, ou no 4-4-2 com 2 jogadores subindo essa pressão. A intenção do Roger foi essa. E aqui dá pra ver o Gustavo Prado muito próximo do Caio Alexandre, o volante do Bahia. O Everton Ribeiro tá mais livre de marcação nesse momento, mas ele não esteve ao longo de todo o jogo, né? O que isso gera? Logicamente, o Alan Patrick vai voltar e o Gustavo Prado vai igualar aqui no David Duarte. Gera igualdade numérica, gera mais dificuldade pro Bahia construir, pro Bahia quebrar a linha de marcação. E nessa o Internacional foi muito bem, né? O Roger até cita em entrevista coletiva que o Gilberto estava mais livre e isso foi intencional. Eu vou mostrar daqui a pouquinho por quê. O Bahia tenta rodar essa bola e o que eu falei da movimentação do Alan Patrick. Essa troca que você falou. Ele sai do trio de frente, vai descer no Caio Alexandre e aí você tem 3 jogadores para 3 jogadores novamente. É o Internacional que tentava pressionar, que tentava não deixar o Bahia sair jogando. Essa bola vai chegar no Gilberto, que foi do Bernabé. O Roger fala na entrevista coletiva: deixei o Bernabé para subir no Gilberto. O Gilberto normalmente é o ala direita do Bahia, é o cara que participa assim da construção, mas ataca muito a linha de fundo também. O Bernabé estava posicionado como lateral, então não podia subir sempre, porque abria espaço nas costas dele. E no Juninho, que não é um jogador que está tanto na minutagem assim do Internacional, e olha o espaço que tinha para jogar o Gilberto. O problema é que o Bernabé fazia essa chegada muito fácil, e o Alan Patrick também conseguia tirar essa linha de passe. Então o Gilberto não tinha tanto assim essa possibilidade de sair jogando, essa possibilidade de sair jogando fácil. Você vê que o balanço está muito bem treinado, né, Vincenzo? Porque tanto no primeiro momento em que o Juba quase deu esse passe no ala esquerdo ali do Bahia, se viu que o jogador do Inter ameaçou sair para dar esse bote. Essa bola não entrou. E aí a jogada volta e o Bernabé que sai. Então, assim, a partir do momento que essa bola entra no ala ali do Bahia, o Internacional já abafa, né? Exatamente. E você vê que o balanço foi muito bem feito, muito bem treinado pelo Roger, né? E o Bahia é um time, a gente destacou isso aqui, é um time dos únicos no Brasil que consegue construir por dentro para terminar a jogada por fora. Que consegue envolver o seu meio-campo, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean, Lucas, Cauli, o que é incrível, é uma meia-cancha muito interessante. E finalizar a jogada com o Pulga, finalizar a jogada com o cruzamento do Gilberto para ou o William José ou o Lúcio Rodrigues, né? O que dá pra gente pensar? O Inter tenta fazer o Bahia lateralizar a jogada cedo, para que o Bahia jogue pro lado do campo mais cedo e não consiga construir por dentro. Porque se não conseguir construir por dentro, mata o jogo do Everton Ribeiro, mata o jogo do Jean Lucas. Tirar o Bahia da sua característica, né? Exato, e assim, dá pra até lembrar do jogo do Brasileiro contra o Grêmio. O Grêmio não conseguia pressionar o Bahia, não conseguia... Ganhou o jogo, tá? Mas
ao longo da partida, não conseguia encontrar o Bahia, que teve muita liberdade com o Caio Alexandre, com o Everton Ribeiro muito próximo dele também. Então, de um jogo para o outro, a gente consegue notar bastante essa diferença de estilos de marcação dos dois times, né? A coincidência de serem Grêmio e Internacional. Estrutura do Internacional no jogo: dois zagueiros, o Vitão e o Juninho pelo lado esquerdo, e o Fernando como esse cabeça de área, esse jogador para se aproximar da dupla de zaga. Alan Patrick mais à frente com o Bruno Henrique para fazer essa saída também. Os dois laterais bem abertos, o Bernabéu um pouco mais à frente que o Aguirre, que foi muito bem na partida de ontem. Então, o Aguirre foi, no confronto com o Pulga, excepcional. O Aguirre já vem bem há algum tempo, né? Sim, sim. A estrutura, então, dá pra gente falar que é um 3-4-3, praticamente? Basicamente, aqui você tem os dois pontas e o Borré, né? Aqui o Gustavo Prado, o Wesley pelo lado direito e o Borré centralizado. Então, é basicamente os 3-4-3, porque os laterais, que são parte do meio campo, são alas, e aí os pontas se tornam meias, né? Estrutura da construção do Bahia, e o que é importante aqui? Falei que o Inter igualava numericamente na saída do Bahia, né? Pois é. Qual que foi a resposta do Bahia? Superioridade numérica com o goleiro. O Marcos Felipe passa a ser o quarto homem na construção do Bahia, que tem o David Duarte, que tem o Ramos Mingo e que tem também o Luciano Juba, com uma linha com o Gilberto, o Everton Ribeiro e o Cauli como a segunda linha de construção do Bahia. Ou seja, fica mais para trás? Fica, mas tenta também atrair o Internacional, e repara que quando o goleiro pega na bola, o Inter não sobe pressão, porque é a superioridade numérica que tem o Bahia. Quando a bola roda, o Borré já sobe ali no Ramos Mingo, o Luciano Juba vai tentar o passe. Mencionei o Aguirre, né? Todos os confrontos, ou praticamente todos, tirando o gol, ele ganhou do Eric Pulga. Ele conseguiu fazer com que o Eric Pulga não conseguisse girar, não conseguisse aproveitar esse tipo de jogada com o Bahia. E olha novamente, né? Olha o Gilberto desesperado para receber essa bola. Olha onde está o Bernabéu na jogada. Longe, e longe demais. O Roger fala em coletiva, ele assumiu esse risco. Ele assumiu o risco do Bernabéu ter que ser o cara que fosse subir no Gilberto. Ele conseguiu cobrir rápido, mas nessa o Gilberto encontra o passe. E aí gera a quebra de linha. O Everton Ribeiro teve até o passe, mas não conseguiu acertar. Então, assim, repara como um treinador faz uma coisa, o treinador adversário faz outra. O Inter iguala numericamente na saída do Bahia, o Bahia usa o Marcos Felipe para ter superioridade. O Inter faz com que o Bernabéu tenha que marcar o Gilberto se aproxima um pouco mais para ter mais espaço e conseguir de fato encontrar a quebra de linha. É um jogo completamente tático, é um jogo de xadrez muito interessante. E mostra a importância também, como você falou, principalmente pelo lado do Inter agora, né? Que foi o vencedor da partida. Sim. A importância do Aguirre, muita cara, coisa. Porque marcou para mim o jogador que vinha mais desequilibrando no time do Bahia, com suas jogadas individuais, velocidade, enfim, decidindo mesmo, né? Marcando gols, etc. Que é o Eric Pulga, né? Sim. E ele não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar, teve liberdade. Cara. E assim, você pensa, né? No time que faz um 4-4-2, o ponta normalmente marcado por 2 jogadores, né? Os alas, pelo menos, do adversário. Num time que usa 3 jogadores mais à frente para igualar na construção, alguém vai estar em 1 contra 1 ou em inferioridade. O Inter decidiu ter Gilberto e Bernabéu de um lado, Aguirre e Pulga do outro, em 1 contra 1. É arriscado? É. Você deixar o Pulga com qualquer lateral no Brasil é arriscado. Agora, não foi arriscado porque o Aguirre estava pegando o Pulga muito alto. O Aguirre estava deixando o Pulga muito de costas para a jogada, muito para trás do campo. Isso também é treinado, isso também foi bem executado, né? Essa jogada é a jogada que gera o lateral, que vai gerar o gol do Bahia. De novo, 3 jogadores na construção, 2 volantes, Everton Ribeiro e Cauli. E sim, o Everton Ribeiro é um volante no Bahia hoje, com o Gia Lucas, o médio pela esquerda, e com o Cauli, o interior, pelo lado direito. Aqui está aberto o Gilberto, também vai estar aberto por ali o Eric Pulga, né, pelo lado esquerdo. Repara que o Inter está menos em cima. E em bloco médio, o Internacional tinha 2 e tinha 2. Então era um 4-4-2, um 4-2-2-2, né? Na marcação em bloco médio. Então, quando não subia tanta marcação, deixava o Bahia ficar um pouco mais com a bola e possibilitava que é mais que o padrão Bahia... do Inter, né? Esse 4-4-2. Né? Exato, e possibilitava um pouco mais que o Bahia tivesse essa possibilidade de quebrar a linha. E repara, o Vitinho saiu da linha de 4 do meio campo e foi fazer a pressão ali no Luciano Juba também. Mas era meio difícil que ele fizesse isso, né? Os 2 alas, né? Dá para perceber o Eric Pulga e o Gilberto bem abertos no lance. Então o Bahia construindo, o Bahia com uma estrutura muito clara de jogo, e o Inter que baixa um pouco a rotação. O Inter que não fica tão em cima, que não constrange tanto assim a saída do time do Bahia, né? Aqui postado num 4-2-3-1, porque o Alan Patrick ficou um pouco mais para constranger essa bola também. Aqui é um mecanismo.
O Gilberto vai se aproximar da jogada do David Duarte para ser uma opção, enquanto o Cauli vai abrir pelo lado direito. Isso vai gerar vantagem para o Bahia, né? O Cauli é um interno da direita, vai se tornar o meia-direita, vai se tornar o ala. O Gilberto vai se aproximar da marcação. Até tem ali o desencontro com o Bernabé, mas consegue manter a posse da bola. Quebra a linha de marcação, faz com que o Bahia consiga avançar na jogada e que o Inter tem que compensar e começar a compensar nesse lance. A jogada é bem virada. Aqui o Inter, nesse momento, com 4 jogadores na última linha, para um Bahia também com 4 jogadores na última linha, com o Cauli aberto pelo lado direito. Já é vantagem para o ataque, né? Exatamente, 1 contra 1 é vantagem para o ataque. O Pulga consegue dominar no 1 contra 1 uma vez na partida. O Caio Alexandre encontra um passe muito interessante. E aí o Jean Lucas vai ter essa capacidade. Olha o Internacional e olha o Bahia. O Bahia tem 1, 2, 3, 4 jogadores. O Inter com 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Mesmo assim, todo mundo muito próximo, ajuda o ataque também. A aproximação dos jogadores faz com que o Bahia consiga manter a posse da bola, mesmo em inferioridade numérica. O Caio Alexandre faz a jogada, encontra bem o Eric Pulga pelo lado esquerdo, ele tenta cruzar e o Vitão consegue fazer o corte, né? Repare que foi uma jogada construída desde trás, em que existiram mecanismos diferentes para fazer com que o Bahia conseguisse quebrar a primeira pressão do Internacional. E quando conseguiu ser melhor no jogo. A jogada do lateral gera o gol. O Gia Lucas sai do fundo e vem ao meio. O Pulga sai do meio e vem ao fundo. E olha a jogada que vai acontecer. O Juba encontra o Gia Lucas, que no fundo encontra o Pulga. Olha a movimentação do Willian José. O gato que ele vai fazer no Bernabé. Vai pra frente e volta. No que ele volta, ele tá livre na marca do pênalti. Ele finaliza. O Antony até faz uma baita defesa, mas o gol é do Bahia no rebote com o Gia Lucas. E você vê quantos detalhes, né, Vitinho? Sim. Uma aula, assim, muito interessante, assim. De fato, é um jogo que é de tão alto nível, né? Sim. Tanto na marcação de um lado, quanto na tentativa de quebra dessa marcação por parte da equipe do Bahia, que os detalhes que você traz aqui pra gente mostram como fazem toda a diferença, né? Exato. É a movimentação por dentro do Jean Lucas, a saída do Eric Pulga do meio para fora, essa quebrada ali, esse gato que o Willian José dá, e até no momento em que há essa finalização, acontece o caos, né? Porque daí a bola rebate ali e fica aquele caos ali dentro da área e o Jean Lucas tá ali para empurrar, né, cara? Você vê como você consegue quebrar a marcação adversária, por melhor que seja executada, com pequenos detalhes, pequenas movimentações que o adversário não espera. Pois é, exatamente. E você vê como o Bahia tem recurso, né? Como é um time bem treinado, né, cara? Apesar de a gente vir falar aqui que o Bahia é um time bem treinado, a gente já fala isso há muito tempo, redundante, né? Até. Redundante. Mas assim, vale ressaltar porque o Bahia foi eliminado. Sim. Né? E o torcedor do Bahia tá chateado, tenho certeza, mas assim, são muitas coisas positivas nesse time do Bahia, né? Pois é, e também muitas coisas positivas no Internacional. De fato, que é o time que passou. É que assim, o Internacional para nós já é como a gente traz aqui no Fominhas, toda segunda e quinta-feira, nosso programa de debate aqui, né? Você que está assistindo esse vídeo, pode ficar à vontade para vir com a gente nesse programa de debate que a gente tanto gosta de fazer. Sim. A gente já coloca o Internacional como um dos favoritos aí para os maiores títulos no cenário nacional e internacional, né? Enfim, o Inter classifica, consegue o primeiro lugar e mostra um trabalho, assim, estratégico do Roger Machado já desde o gauchão, e tem vídeo aqui no canal falando sobre essas coisas, tá? É verdade, tem mesmo, e assim, em alguns momentos a gente falou do Internacional e falou muito bem, lógico, passa por uma oscilação com o Roger, mas esse tamanho de jogo e o tamanho da classificação do Inter também dá uma moral pro trabalho do treinador, né? E também o que dá uma moral pro treinador é esse lance por aqui, que é logo depois do gol do Bahia. A gente até teve um debate interessante no Fominha sobre isso. Internacional constrói com 3 jogadores, aqui tá o Bernabé. O que vai acontecer? O Bernabé vai pro fundo e o Fernando, quando reparar que o Bernabé foi pro fundo, repara, ele vai olhar e vai pro lado esquerdo para compor o trio. O Vitinho tá mais à frente. O Vitão engatilha o lançamento, o que dá para ver? Linha de 4 jogadores do Inter, Vitinho, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley, os dois entre linha. Lembra do vídeo do Nacional, Matheus Santana? O Bahia com 4 defensores e uma linha com 5-1. 4-5-1 marcou assim contra o Flamengo, também tem marcado assim quando está em bloco baixo o time do Rogério Ceni, né? Mas muito espaço entre linha. E aí até no vídeo do Nacional a gente conversava antes de gravar. Pô, tem muito espaço entre linha, mas tá difícil de enfiar essa bola entre os jogadores também, são 5 e muito próximos, né? O Vitão tem outra ideia. Ele faz por cima, ele faz o lançamento, e aí quando você tem mais jogadores entre linha que o adversário, você vai ganhar essa segunda bola. E talvez tenha sido essa, de fato, a estratégia dele. Até no programa aqui que a gente acabou de fazer, né? Acabou de gravar nessa quinta-feira, eu falei, bom, o Vitão direcionou a quebrada, né? Pro jogador errado, pro defensor do Bahia. De fato, a bola vai pro David Duarte, né? Não vai pro Borré. Mas, de fato, talvez seja a intenção dele não direcionar essa bola, né? Apenas colocar lá para brigar e ganhar uma segunda bola. Exatamente. E é o que, de fato, acontece. E aí a segunda bola é ganha pelo Alan Patrick. E olha essa questão da superioridade numérica. Quando você tem mais jogadores, em algum lugar vai estourar. Se tinha 2 contra 1. A bola do Alan Patrick vai passar
pelo Bruno Henrique, ele vai encontrar muito inteligentemente o passe para o Vitinho, que livre de marcação marcou gol para o Internacional para empatar a partida. Então assim, não digo que é o jogo mais bonito, não digo que o jogo de segunda bola é o mais vistoso, mas que é eficiente e é treinado, é inegável, né? Então é um Internacional que conseguiu de fato aproveitar dessa jogada e reagir muito rápido na partida, né? E quando a gente vai pensar no que falamos ao longo desse vídeo e que aconteceu ao longo da partida, a pressão do Internacional, roubando muitas vezes a bola do Bahia, não deixando com que o Bahia rompesse a linha ou ficasse confortável no jogo. Isso gera o terceiro gol. Na primeira bola, aqui o Internacional vai conseguir ganhar. É o terceiro gol da partida, né? O Perfeito. terceiro gol da partida, mas está certo, é o segundo do Internacional. O Inter ganha a primeira bola, o David Duarte dá o passe para o meio, mais uma vez o Fernando consegue ganhar a disputa, consegue ganhar de cabeça e manter a bola viva para o Internacional no ataque. Mais uma vez vai ter a disputa. De novo, o Bahia vai ganhar a dividida e de novo a segunda bola fica com o Internacional com espaço para jogar e com o Wesley no 1 contra 1 por ali. Aqui a linha do Internacional, 4 jogadores contra 4 jogadores do Bahia, mas o Caio Alexandre como na cabeça de área, né? O Wesley vai fazer uma boa jogada, todo mundo viu o gol, ele vai chegar no fundo e fazer o cruzamento. 2 contra 2. Igualdade numérica dentro da área, sempre vantagem é do atacante que ataca de frente. O Borré foi muito bem na jogada, o Ramos Mengo escorrega e o Borré consegue fazer o gol. Então assim, foi emocionante, teve muitos aspectos de luta, de guerra, de jogo de Copa, jogo de Libertadores, mas teve muita tática também, né? E acho que quando a gente olha pelo olhar mais tático, a gente entende que o jogo que muita gente fala que vai ser ruim, que não foi vistoso, o jogo é espetacular. No Palmeiras e Flamengo, tem vídeo aqui no canal, foi o jogo mais vistoso do mundo, mas foi incrível o duelo tático. O Inter e Bahia, até pela chuva, também não foi o jogo mais vistoso do mundo, mas o duelo tático foi muito importante e mostra que detalhes fazem muito a diferença e detalhes fizeram a diferença para o Internacional conseguir levar mais uma vez a classificação e chegar forte nas oitavas de final da Copa Libertadores. É, só pra gente fechar, pô, impressionante, cara, com todos esses elementos que você trouxe, até a chuva, né? Até a chuva. Como choveu em Porto Alegre e esse jogo que as equipes nos apresentaram, né? Tanto o Inter contra o Bahia, de fato, duas equipes que são expoentes aí nesse início de temporada do futebol brasileiro, né? Apresentaram e nos brindaram com um jogaço. E você vê a importância também do Fernando, né, Vitinho? Pois é. Nesse segundo gol, né? Você vê como ele é o cara que ganha essa disputa ali para devolver a bola pro ataque, né? E vai ter análise do Fernando aqui no canal. Então peço pro torcedor do Inter que tá vendo aqui, o torcedor do Bahia também, né? Porque a gente faz muita análise do Bahia, de jogadores do Bahia. O Caio Alexandre tá pedindo uma análise já faz tempo. Torcedor que está assistindo esse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá essa força aqui pra gente. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol, eles que nos permitem, né, trazer esse tipo de análise aprofundada aqui pra você. Galera, compartilha o vídeo, hypa, não esquece, né, de curtir, que também nos ajuda bastante. Comenta aqui a sua opinião sobre essa partida, você torcedor do Inter, torcedor do Bahia, queremos te escutar, a gente sempre pede esse carinho de vocês aí e sempre lê os seus comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.